esse livro continua a sustentar o meu argumento do Scott. Por que você descartou essas histórias para começo de conversa? Elas são muito boas. Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo para vocês mais um resumo de Fazbear Fridays. Hoje vamos continuar o livro 12 com a segunda história, The Scoop, a notícia. Então vamos lá, né? Nossa protagonista é uma garota chamada Mandy Mason. E a Mandy, ela tá no comecinho do ensino médio, então ela deve ter uns 14, 15 anos por aí, né? E a história já começa daquele jeito, né? Por quê? Porque ela tá no meio da aula escrevendo fanfic de Five Nights at Freddy's. Pois é. E ela começa, né, a bater papo sobre fanfic com uma colega dela pelo celular, né? O nickname da colega dela é Total Misfit e o da Mandy é M-Squared. Só que aí o professor dela, né, o Sr. Peterson, pergunta, né, o que é que ela tá fazendo. E antes que ela possa dizer, não, é uma escrita criativa, ele vai, pega, né, e começa a ler a fanfic que a Mandy tava escrevendo na frente da turma. Meu Deus! Mas, enfim, né? Quem acaba provocando a Mandy, né, quando o professor devolve o negócio, diz, olha, não sei se foi o que a senhorita Gantry pediu, né, pra você de redação, mas ok. Preste mais atenção na aula, tá bom? Enfim, tem uma garota na sala da Mandy que se chama Melissa Chandler e ela é basicamente uma bully, né? Ela vive enchendo o saco da Mandy junto com a Lily Jensen, que é a melhor amiga, né? E aí a Melissa e a Lily vivem puxando o saco da Mandy, vivem enchendo o saco da Mandy, dizendo que ela tem um cabeção, chamando ela de aberração e tal. E basicamente, né, a Mandy, ela pintou o cabelo dela de rosa, porque ela sente que combinou, né? E uma coisa, né? Um fato que gera muita provocação na sala por parte da Melissa, né? É que a Mandy, ela tem heterocromia, né? Os olhos dela são de cores diferentes. Um é verde, o outro é castanho, as íris, né? E aí, basicamente, o apelido da Mandy é a aberração de Donovan Prep, uma escola lá para meninas e tal. E ninguém se atreve a falar com a Mandy, fazer amizade com ela, porque todo mundo tem medo da Melissa, que é tipo a patricinha de lá, né? É um colégio pra gente bem rica, mas os pais da Mandy conseguem, né, colocar ela lá e tal. E ok, a Mandy vai pro armário, pega o longboard dela e encontra, né, um desenho de um cachorro com os olhos tudo esbugalhado, com cabelo rosa e tal. E aí, né, ela só amassa o papel e vai embora pra casa, depois do período de aulas. A mãe liga pra ela, né? A mãe tá viajando porque ela é representante administrativa de uma das maiores empresas farmacêuticas do ramo, né? E ela tá viajando constantemente. Ela diz, Mandy, seu cabelo tá rosa, filha. Ela é. Mas enfim, né? Ela explica que já falou com o pai da Mandy e ele vai chegar tarde, né, do trabalho, então tem comida congelada na geladeira que ela pode fazer, né? E não é pra ela ficar só comendo alcaçuz, porque a Mandy, ela ama alcaçuz, ela fica mastigando direto, né? E aí, beleza. A mãe diz, né, que vai voltar pra casa, mas vai passar pouco tempo antes da próxima viagem a negócios dela, né? E aí, a Mandy volta pro quarto, se agarra com um bichinho de pelúcia dela, um elefante azul, chamado Sr. Happy, né? Ela pega a foto de um irmão dela, que é o Bob, e ela vai jogar FNAF 3, né? E beleza, ela curte jogos, essas coisas, e ela encontrou, né, a comunidade de FNAF e ela se identificou bastante com mistérios, essas coisas, enfim, né? Uma de nós, basicamente. E o fórum preferido dela é o Gamers Unite. Ela leu um artigo, né, dizendo que tem um garoto que está desaparecido há 17 anos, ele tinha uns 5 anos, né? E ele obviamente estão suspeitando, né, que ele foi sequestrado por um cara cuja descrição, né, diz que é um homem de roxo. Ok, né? Mas enfim, a Mandy, ela nota um apito, né, vindo do computador dela, e ela tava rodando um descompilador para descompilar os arquivos de FNAF 3, porque, né, na época do lançamento dos jogos sempre tinha isso, lá nos teasers do scottgames.com, lá com o Matt Pept, né, que ficava olhando o código-fonte, essas coisas. Também teve várias pessoas que descompilaram mesmo os arquivos de jogos, bem bacana. Mas enfim, a Mandy acha um monte de arquivos, dentre eles um arquivo nomeado luxhuntednow.jpg. No caso, parece assombrado agora.jpg, né? É uma foto em preto e branco de um prédio abandonado, né? Ela tenta dar zoom até a imagem ficar pixelada, né? E vê que fica numa estrada Willow alguma coisa. Ela não consegue ler direito. Mas enfim, ela resolve salvar a foto, né?
ela posta lá no Gamers Unite sobre a descoberta, né, bombástica em FNAF 3, porque ninguém tinha postado antes essa foto, né? Só que então, pelo canto do olho, ela nota alguma coisa vermelha, né? Ela olha, não tem nada, e aí ela vai fazer o dever de casa. Ela deduz que ela tá cansada, né? Ela passou umas 5 horas investigando os códigos, essas coisas, então, quando tá descompilando. E antes de se deitar, né, ela faz uma postagem no blog pessoal dela, que é a notícia MM, e já tá na passagem 216 do blog, né? Ela posta a foto e tal, comenta algumas teorias. E aí no dia seguinte ela tá bem cansada, ela encontra o pai quando tá indo tomar café da manhã, e ela pede ajuda dele, né? Ele, olha, filha, isso é pra algum projeto da escola? Ela, não, é um negócio lá de um jogo que eu tava investigando lá. Ele, tá bom. E aí, né, ela meio que fala sobre a foto e ele diz, olha, se nunca viu antes, tipo, sei lá, pode ter servido de inspiração, né, pro jogo, de repente, porque a Mandy tá convencida de que tem alguma coisa a ver com a lore de FNAF. Basicamente, um fã mais normal de FNAF, né? Qualquer coisa já pensa, onde vai se encaixar na lore? Isso vai aqui, conecta ali, enfim. Mas vamos lá, né? Basicamente a teoria do Sr. Mason, né, é que é o pai da Mandy, né, é que basicamente esse prédio deve ter só servido de inspiração pra FNAF mesmo. E aí, né, a Mandy vai pra escola, ela não consegue se concentrar direito porque ela ainda tá, né, empolgada querendo saber da foto. Só que aí ela abre o armário dela, né, e um dispositivo joga uma gosma verde, slime nela. Ela fica toda suja e tal, reclamando. E aí, né, beleza. A senhora Gentry, né, que é como se fosse uma reitora, uma diretora lá, enfim, é uma professora também. Ela pergunta, né, quem foi que fez isso. A Melissa e a Lily ficam escondendo a risada, né, mas a Mandy não pode acusá-las porque não tem provas, mesmo ela tendo quase certeza que foram as duas, né, que fizeram isso. Mas enfim, ela vai pra secretaria, diz que não é pra ligar pra mãe porque ela tá viajando, o pai também tá na reunião de negócios, então não é pra atrapalhar, e também ela não queria comentar os problemas que tava tendo no colégio, né. E aí a senhora Gentry entrega uma sacola de lixo para ela colocar as coisas dentro, guardar, porque a mochila dela ficou suja também, o cabelo, a roupa, tudo. E aí ela vai pro armário, né, pegar as coisas, tem um moço da limpeza lá limpando, e ela percebe que o longboard dela sumiu, alguém pegou. Ela, ótimo, que coisa, né? E aí ela até tentou se limpar, mas o cabelo dela tá manchado, a pele também. E a mochila também. Então ela vai ter que continuar o resto do ano com a mochila de arco-íris dela manchada de verde pro colégio. Ela chega em casa, né? Consegue tirar boa parte da tinta do rosto, né? Do corpo. Mas o cabelo não tem jeito. Tá todo manchado. A roupa dela, ela descarta também. Enfim, ela agarra a foto, né? Do irmão, do Bob, quando ele tinha, tipo, 3 semanas. E aí ela vai checar, né, o post dela lá no Gamers Unite e tá 43 ou 47 dislikes, porque tem muita gente cética. Eles foram olhar nos arquivos do jogo, não encontraram nada. Outro disse, não, isso é fake, você só quer like e tal, é falso. E aí, né, a Mandy resolve ligar pra uma amiga dela, né, que se chama Lindy, e ela que é a Total Misfit, né. E elas se conheceram no fórum de FNAF, no site de fanfics, se tornaram muito amigas. Só que o problema é que elas nunca se encontraram pessoalmente porque elas moram, né, em estados diferentes. Então realmente não dá pra ficarem, né, conversando sem ser online. E elas têm um jogo, né, de 20 perguntas que elas ficam fazendo uma pra outra pra se conhecerem melhor, é bem bacana. Só que aí, né, tipo, a Lindy revela que tem 2 irmãos, um mais velho, um mais novo e tal. E a Mandy, ela fica meio triste, né? Porque tem o Bob, que é o irmão dela, só que ele morreu quando era um bebê ainda. Eles não sabem muito bem o que aconteceu, né? Ele só morreu e ela sente muita falta dele. E, tipo, ela nem sabe direito como é ter um irmão, né? Como é crescer com essas coisas. Enfim, é bem triste, né? Na verdade. Mas, enfim, ela encerra a ligação porque ela dá uma desculpa que a mãe tava ligando pra ela alguma coisa, e ela tá refletindo, né, sobre como seria legal se o Bob, né, tivesse sobrevivido, tivesse crescido junto com ela, essas coisas. Então ela vê de relance, né, uns tênis azuis na escada do andar de cima. Ela fica, oi? Que é isso? Ela vai lá em cima investigar, não encontra nada, olha as portas, olha banheiro. Ela pensa, não, eu tô jogando FNAF demais. E aí beleza, né, naquela mesma noite ela tingiu o cabelo dela de roxo, né,
combinou mais com a personalidade dela. E aí ela resolve, né, descompilar de novo os arquivos do FNAF 3 para procurar fotos, só que ela sumiu. Tipo, ela ia procurar, né, ela ia descompilar os arquivos, ia tirar uma print da tela pro pessoal acreditar. Porque, tipo, ela só salvou a foto, né, ela poderia ter pego na internet, editado e tal. Aí ela queria tirar uma print mesmo dos arquivos, só que a foto sumiu. Alguém tirou de lá, né? E aí ela pensa, pronto, agora eu sou um fracasso. O que é que eu vou fazer? Então ela resolve seguir, né, o conselho da Lindy, que é utilizar o mecanismo de busca reversa de imagem na internet. Ela faz isso, né, começa a ver um monte de locais e tal. Só que aí ela meio que olha pra trás, né, pra porta do quarto dela e vê um garoto observando ela. Ele tá com uma camisa vermelha, uns tênis azuis, né, cabelo castanho. E tipo, ele tá só como se fosse assim, ó, só um olhinho espiando pra ela na porta do quarto. Ela vai se virar naquela direção, mas o garoto sumiu. Ela abre a porta, vai olhar o corredor, mas nada do garoto, né? Ela vai e fecha a porta, assustada, né? E tranca a porta do quarto. Corta a cena, ela tá numa sala toda amarelada, meio verde, né? E então ela nota uma caixa com peças de animatronics. E ela vê, né, que tá na Fazbear Fright, a atração de terror do FNAF 3. E mais ou menos assim, eu tentei pegar um modelo semelhante, né, com a sala do jogo. E aí, né, beleza. Ela tá explorando o lugar, ela vê um garotinho de camisa vermelha, calça, bermuda jeans, né, tênis azul, cabelo castanho e olhos escuros, né, vazios. Ela começa a seguir o garoto, ela segue ele até um depósito, só que ele tá encolhido no canto com medo, né. Ela vai meio que falar com ele, só que ele levanta a cabeça, abre a boca e tá cheio de dente, afiado e grande. Ele vai atacar ela, né. Ela acorda assim, assustada e percebe que foi só um pesadelo. Meu Deus. E ela não consegue dormir direito, né? A porta do quarto dela tá trancada, mas ela fica até perto da hora do café da manhã, né? Sem pregar o olho. E aí no colégio, o pessoal tá meio que olhando pra ela meio assim, né? Ela vai até o armário, abre devagar, não tem nenhum dispositivo atirando slime de novo, graças a Deus, né? Ela coloca os livros limpos dentro do armário. Só que aí ela recebe uma mensagem de um número desconhecido, que é um vídeo, né? Lá um meme que fizeram dela tomando uma jatada de slime na cara. Ela apaga o vídeo, bloqueia o número desconhecido, né? E aí, durante o intervalo, a hora do almoço, ela pergunta, né? Manda mensagem pra Lindy perguntando se ela acredita em fantasmas e comenta, né? Que ela acha ter visto um garotinho fantasma. Mas enfim, depois ela pesquisa na internet porque fantasmas assombram, né? E tipo, tem uns 3 motivos. Tem tipo, ou o fantasma tem negócios inacabados, ou tem uma mensagem pra ela, ou eles não sabem que estão mortos. Só que a Mandy ainda assim não sabe o que é que ela tem a ver com essa história, né? E aí a Melissa e a outra lá, a Lily, ficam enchendo o saco dela. Só que ela tava sem forças para se defender, né? A Mandy é do tipo de pessoa que fica guardando os sentimentos, as frustrações, essas coisas, tudo dentro de si. Ela não é de explodir, né? De botar pra fora. Ela guarda o que ela tá sentindo. Isso não é uma coisa muito saudável, né? Mas enfim. Ela continuou fazendo algumas pesquisas sobre a foto e descobriu um local igual, né? Que bate. Um prédio que fica na cidade de Peace Valley, em Utah. E a estrada, né, é a estrada Willow Field. E o local, né, agora é uma sala de cinema que exibe filmes mudos. E o nome da sala é Cinema das Antigas. E aí, né, ela vai comentar as descobertas com a Lindy. E aí que tá, a Lindy mora em Utah. E é bem bacana, né? Então ela vai começar a listar os fatos. Tipo, beleza, achei uma foto, depois ela sumiu dos arquivos. Depois eu pesquisei e descobri, né, que fica em Utah, bem bacana. E aí a mãe dela aparece no quarto e diz, caramba, você tá com cabelo roxo e tal. E aí ela pergunta, né, ela diz, mãe, e aí como a senhora tá? Pra onde a senhora vai, né? Ela, eu vou viajar, né, negócio, daqui a alguns dias eu vou pra Cedar City. Isso fica em... Aí a Mandy diz, Utah, né? Ela, sim, eu vou na segunda-feira. Ela, mãe, eu posso ir, por favor? Ela, o quê? Mas enfim, basicamente, a Lindy, né, é de Cedar City. E, bom, a Mandy quer investigar as coisas nesse cinema das antigas, né? Então ela vai, convence a mãe, diz, mãe, por favor, deixa eu ir com a senhora. Tipo, tem esse projeto aqui que eu quero fazer, bem bacana.
E ela, mas filha, a viagem é tipo uns 3 dias, você vai perder aula. Ela, não, relaxa mãe, eu mando e-mail pros professores, eles mandam as tarefas pra mim, eu faço, por favor, é muito importante. E sabe aquela minha amiga, a Lindy, né, que eu apresentei pra você, ela mora perto, então eu finalmente vou poder conhecê-la. A senhora mesma disse, não desperdice as chances que aparecem, né? E a mãe diz, ai, tá bom filha, mas olha, eu não vou poder ficar com você durante a viagem, porque eu vou ter que trabalhar. Ela, não mãe, sem problema, eu vou estar ocupada com a pesquisa mesmo. E ela, tá bom. E aí corta a cena, né? A Mandy já tá no avião com a mãe voando, né? Quando ela pensa ter visto, né, um garotinho de camisa vermelha no corredor. E aí, né, ela diz, não, não, isso é tranquilo, é só coisa da minha cabeça. Até que ela escuta a comissária falando, garotinho. Ela belisca, ela mesma belisca a mãe pra ver se tá suando, mas não. E aí, né, tem um garotinho com camisa vermelha, bermuda, uma camisa vermelha, uns tênis azuis correndo pelo corredor, né? A comissária vai, coloca ele de novo no assento, a Mandy vai até lá, só que não é o garotinho que ela viu no sonho. Não é. E ela volta pra a cadeira, né, fica um pouco mais tranquila. Corta a cena, ela já tá num hotel lá em Cedar City, né, em Utah. E tipo, a suíte é enorme, tem 2 quartos, 2 banheiros, cozinha. E ela, mãe, você fica em quartos assim durante suas viagens? Ela, bom, normalmente os quartos são um pouquinho maiores, mas enfim, né? Ó, desculpa ter que deixar as malas aqui, né, com o concierge na porta. Mas é que eu realmente preciso sair pra trabalhar. Então, você pede sua comida, né? Você almoça aí certinho. Tá bom, filha? Ela, tá, mãe, tá. Ela, tá, mas ok, que projeto é esse que você me falou, né, que vai fazer? Ela, é um projeto aqui, né, de história de cinema mudo. E eu soube que teve um cinema bem histórico, assim, né, na cidade de Peace Valley, né? Fica a 20 minutos daqui, é uma cidadezinha pequena, tem uns 320 habitantes só. E ela, tá bom, tá bom. E aí, né, quando a mãe da Mandy sai do quarto, ela liga pra Lindy, né, pra contar as novidades. E a Lindy fica, ai meu Deus, você tá aqui, eu não acredito. Olha, não vai dar pra eu ir pro hotel hoje, porque eu tô ocupado, tenho que levar meu irmão no treino, o outro tá trabalhando, então. Mas eu calculei a rota aqui e eu tô só a 15 minutos de distância de você se eu pegar a rodovia, então a gente se vê amanhã. E aí, né, a Mandy aproveita, ela usa essa tarde, né, pra ir até o escritório do registrador de Cedar City pra pesquisar sobre o local. E ela descobre que antes desse cinema das antigas, o prédio era um local chamado, era uma lanchonete, né, chamada Cabana de Lanches Sideshow. Foi um empreendimento, né, uma lanchonete que durou uns 3 anos, mas ela fechou já tem 17 anos, porque um garotinho mais ou menos de 5 anos de idade desapareceu. E tem boatos, né, de que um homem misterioso sequestrou ele. E, tipo, várias pessoas deram descrições diferentes, mas ele parecia um homem bem comum, né? Só que a forma como a foto foi impressa na cor roxa, então, o homem de roxo, né? Então a Mandy lembra do post que ela viu lá no Gamers Unite, né? E ela vê que o caso tá ficando cada vez mais interessante. Na verdade, é o material perfeito para uma fanfic, né, de FNAF. Só falta um animatrônico assombrado. Mas enfim, corta a cena, né? A Mandy, ela acorda lá, ela vê que tá na Freddy's e ela tá com a roupa de guarda noturna, né? Ela começa a investigar e tal, dá uma andada pela pizzaria. Ela encontra com um garotinho fantasma de novo, né? Ele já abre a boca lá com os dentes, começa a persegui-la. Ela entra numa sala, tá escrito apenas funcionários, né? Só que o garotinho tá lá, ele começa a atacá-la. Ela acorda assustada, né? E a mãe, filha, o que foi? Filho, calma, foi só um pesadelo. Ela, mãe, que foi isso? E ela conta, né, do sonho, ela conta que estava sendo perseguida por um fantasma e tal, ela não sabia muito bem o motivo, mas ele a pegou, ela, calma, calma. Durma, que ele já te assombrou por hoje, não vai mais te assombrar, tá bom, filha? Você tem certeza que não tem nada a ver com esse jogo que você joga? Ela, não, mãe, sei lá. Ela, tá bom. E aí a mãe sai do quarto, né? Ela vai pro quarto dela lá na suíte. Só que a Mandy nota que o garotinho lá, fantasma, tá observando ela da porta. Ela olha pra ele, ele some, né? Ela não consegue dormir direito, então ela vai pra cama da mãe dormir com ela e ela se sente segura, né? No dia seguinte, ela se encontra lá no saguão do hotel com a Lindy, né? As duas ficam lá trocando abraço, conversa, elogio, falando sobre fanfic. Elas sobem lá no elevador, voltam pro quarto. O quarto é enorme, elas ficam debatendo, né? E aí elas pegam um carro e vão dirigindo, né, até Peace Valley. No caso, é a Lindy que fica dirigindo, porque ela já tem a carteira de motorista. A Mandy só tem uma habilitação lá, né? Um passe livre, sei lá. Que é um negócio dos Estados Unidos, que não é a carteira de motorista oficial, mas você, pronto, é como se fosse uma licença.
Basicamente isso, né? E aí lá no Cinema das Antigas, elas compram um ingresso, né, pra assistir lá um filme antigo, com uma moça chamada Marge, e acabam encontrando um zelador, né, chamado Jim. Esse Jim já trabalha há 20 anos no local, então provavelmente ele conheceu a lanchonete Sideshow. Então, né, ela paga um refri pra ele, ela diz que é uma blogueira, né, no caso é uma jornalista digital, e ele resolve, né, contar a história. Ele trabalhava, assim, como zelador lá na Sideshow, e tinha um garotinho, né, chamado Steve. O Steve todo dia ia lá pra comer cachorro quente, beber limonada, ficar jogando pinball. E ele ia com a mãe, né? Só que toda vez ele gostava tanto do lugar que ele se escondia. E, tipo, teve vezes que ele se escondia em locais inusitados, mas a mãe sempre achava, o Jim mesmo ajudava a procurar, né? E aí, beleza. Acaba que a Mandy e a Lindy tem que voltar, né? Porque a Lindy tinha que ir pra casa, então elas nem chegam a ver o filme. Mas no caminho de volta, a Mandy tá dirigindo, né? E ela começa a notar as coincidências, as semelhanças entre o caso. Tipo, um garotinho desaparecido, um homem de roxo. É que nem FNAF, criança desaparecida e William Afton. Só que a Lindy acha que essas são só coincidências, né? Porque são essas duas coisas. Mas a Mandy não, ela quer provar porque ela sente que se ela não conseguir provar que isso tem alguma ligação com a lore de FNAF, vai ser um fracasso. Já basta a escola, né? Mas enfim, nós temos uma outra atualização lá, né, no blog da Mandy, que é a notícia MM Passagem 220, onde ela fala, né, que visitou o prédio e em breve dará mais detalhes, mas a investigação é surreal e ela ama o universo de FNAF. E aí beleza, né? Ela tá aproveitando que ela só tem mais um dia em Utah e ela decide voltar, né, ao cinema das antigas e falar mais com o Jim, né? Ele tá dizendo, tá bom, eu tô vendo que você tá interessado no local e tal. Olha, nós, né, da equipe antiga, guardamos as coisas da Sideshow e deixamos num canto lá, né? Tipo, a velha sala de festas agora virou um depósito. Ela, ai, por favor, me mostra. Aí ele, tá, mas por favor, não toque em nada, porque se o dono souber, vai complicar pra mim. Ela, não, eu prometo, eu prometo. Só que antes deles irem, né? Chega uma senhorinha, ela cumprimenta o Jimmy, ele, oi, senhora Robbins, veio ver o filme de hoje, né? Aproveite. E essa é a mãe do Steve. Pois é, e ela fica vindo, né, várias vezes por semana, desde a abertura do cinema das antigas, né? Provavelmente para se sentir mais perto do filho que sumiu. E aí, né, a Mandy é levada até esse depósito, né? O Jim deixa ela lá, ele fica no final do corredor enquanto ela dá uma olhada na sala. Tem um monte de coisa lá da lanchonete Sideshow, né? E aí ela tá com a foto, né, do Bob preso aqui e ela diz, uau, a ideia que FNAF foi inspirado aqui é super incrível. Mas eu também me sinto mal pelos Robins, né? Tipo, a mãe dele, né, tinha um verdadeiro senso de tristeza. E às vezes, quando eu sinto sua falta, eu também me sinto triste desse jeito. Então ela continua olhando a sala, né, ela encontra um urso encostado num canto. E aí ela vai se virar pra sair, né, porque o urso tá fedendo só e tem um rato saindo da boca do urso, ela odeia rato. Só que aí um fantasma aparece. Ela tenta desviar, né, pra um outro canto, mas o fantasma aparece lá também. Então o fantasma muda de posição e fica na frente do urso. A Mandy fecha o olho, né, achando que ele vai sumir, mas quando ela abre, o fantasma ainda tá ali, né? Ele começa a desaparecer, ele aparece de novo e um recorte de jornal cai na frente da Mandy. Ela vê uma foto e percebe que aquele garoto fantasma é o Steve Robbins. E aí, né, ela fica meio assim, o Steve ainda fica lá, né, piscando na frente do urso, perto da cabeça dele, então a Mandy se aproxima. Ela tira a cabeça do urso, coloca em cima de uma caixa, né? Olha dentro, liga a luz do celular e sai dali correndo. Ela descobriu a verdade. Ali estava o corpo do Steve Robbins. E aí, né, a polícia é chamada, o Jim parabeniza ela, né, porque ela finalmente encontrou ele e a senhora Robbins e a cidade vão meio que ter paz, né? Finalmente, ela meio que prestou um depoimento lá pra polícia. A mãe dela chegou preocupada, ela, mãe, não precisava vir, tipo, a senhora tem trabalho? Ela, não, o trabalho pode ser reagendado, você é minha filha, você é minha prioridade, como assim você achou um menino morto? Ela tá bem nervosa, não tá conseguindo falar direito, né? E a Sarah Robin se aproxima, né? Agradece a Mandy por trazer o Steve de volta pra ela. Obrigado por finalmente dar paz a ela, né? E aí a mãe da Mandy fica compadecida também com a história, agradece, né? Ela diz lamento pela sua perda, mas fica feliz que ele tenha voltado pra casa, né?
que tenham encontrado ele, que a senhora tenha tido um pouco de paz. Mas depois disso, a Mandy, ela volta para o hotel com a mãe, começa a desabar de lágrima, libera todas as emoções que ela estava reprimindo dentro de si. Elas marcam um voo mais cedo para voltar para casa, elas chegam em casa, ela abraça o pai, continua chorando, chorando, e ela vai e desabafa sobre tudo que está acontecendo, como ela sente falta do irmão, como essas coisas não são justas, como ela sofre bullying na escola, como ela não aguenta mais ser chamada de aberração, ser excluída, essas coisas. E ela conta tudo, né? Como ela achou, né? O Steve, essas coisas. Obviamente ela não fala sobre o fantasma, ela só disse que estava investigando lá um projeto. E ela foi mexer no urso, querendo ver como ele funcionava, e acabou encontrando o corpo do garoto. Foi essa a desculpa que ela deu, né? Ela não mencionou o fantasma, porque senão os pais iam surtar. E aí, né, naquela semana ela não foi pra escola, os pais também não foram trabalhar, eles passaram um tempo juntos, sugerindo que ela fizesse terapia e tal. E a Mandy começa a deduzir que ela se sentia sozinha por muito tempo. E foi basicamente o que o Steve também sentia. Ele tinha ficado sozinho por muito tempo. Talvez foi isso que o trouxe até a Mandy, né? Os dois ficaram tão sozinhos por muito tempo que acabaram se encontrando. E agora ambos estavam saindo de seus esconderijos, né? A Mandy estava sentindo como se ela tivesse escapado de algo terrível e estivesse finalmente pronta para voltar a viver sua vida. Então nós temos mais uma atualização, né, no blog A Notícia MM. Dessa vez é a passagem 225, onde a Mandy fala que ela resolveu o mistério. Ela achou que isso deixaria ela feliz, né, mas foi o completo oposto. Foi uma jornada cheia de pesar, tristeza e dor. E ela não vai compartilhar detalhes, né, em respeito às famílias envolvidas. Ela aprendeu muita coisa. Ela pode até nunca saber qual é a ligação da Sideshow com o universo de FNAF, né? Mas, tipo, pode ser algo simples, como uma simples inspiração, né? Tudo que ela sabe é que se o criador de FNAF quisesse que os fãs soubessem, né? Ele já teria dito. Então, é um indireto do Scott pra gente, tipo, gente, não pensa muito. Se eu quisesse dizer, se eu quisesse contar a história toda de FNAF pra vocês, eu já teria feito. Então, é basicamente dizendo, relaxem, sosseguem. E é isso. Não vai ficar forçando um negócio pra sempre. Às vezes, tá só o negócio lá, bacana pra gente curtir e pronto. É só isso. Mas, enfim, né? A Mandy tá lá falando com a Lindy por ligação. Ela disse que a Mandy tá em todo noticiário de Utah, ela ficou famosa, né? E a Mandy compartilha um segredo pra ela, depois que a Lindy promete, né? Que não vai contar pra ninguém. Mas ela disse que o fantasma, né? Era o Steve Robbins. E basicamente o que aconteceu? Não, ele não foi sequestrado. Ele simplesmente decidiu se esconder dentro do urso, né? E quebrou o pescoço. Ô, moleque. Mas enfim, né? A própria Mandy fala, né, pra Lindy que acha que não vai ter a resposta da ligação de FNAF com a Sideshow, mas pra ela, tudo bem, não importa. E aí, né, corta a cena, a gente vê no colégio, a Mandy chega lá muito de boa, ela tá decidida que a Melissa nem ninguém mais vai estragar, roubar esses últimos anos dela no colégio, né? Ela vai, se impõe com a Melissa, põe ela no lugar dela. E aí, tipo, no resto do dia, né, os outros aplaudiram, a Melissa não incomodou mais ela, ficou quietinha no canto, né, e quando ela vai abrir o armário, não tem nenhuma máquina de slime e devolveram o longboard dela. Bem bacana, né? E aí tem uma garota vizinha de armário dela, chamada Teresa, e a Teresa também comentou, foi bem bacana o que você fez, né, se impondo contra a Melissa, e eu também tenho um longboard, então a gente conversa, né, numa próxima, a gente se fala amanhã. E ela volta pra casa, né? Os pais dela agora mudaram os horários no trabalho. Eles não estão mais deixando a Mandy sozinha, sempre arrumam um tempo pra ela. E aí, beleza, né? Tranquilo. A Mandy tá se virando, né? Pra subir as escadas, pra ir pro quarto dela, quando ela escuta, né? Uma batida na porta. Ela abre e é o Steve Robbins, né? Ele tá inteiro, tá saudável e tá sorridente. Seus olhos castanhos estão felizes, né? E basicamente o espírito dele apareceu, né, para agradecer ela por encontrá-lo, por meio que levá-lo de volta para casa, né? Ela agradece, né? Ele se vira para ir embora e ele diz: o Bob diz olá. E aí, né, a Mandy acena de volta para ele, enquanto o coração sente um apertozinho, né? Vendo o Steve desaparecer na noite escura. Então, o Steve agora conseguiu, né? Finalmente se libertar. Ele tá de volta, né, em casa, ele pode descansar em paz. E ele conhece o Bob, o irmão da Mandy, né? Então,
certa forma, o Bob também tá feliz. Pronto, basicamente é como se a Mandy tivesse trago um conforto para o Steve e para a mãe dele. E o Steve retribuiu trazendo um conforto pra Mandy, falando, né, que o Bob tá bem, se importa com ela, essas coisas. Então, é isso, né, galera? A história se encerra por aqui. Eu dou um 9,2. Eu ainda não entendo por que o Scott descartou ela logo de cara. Tipo, Felix the Shark e The Scoop são sensacionais. E a próxima história também é muito boa. Mas eu fico feliz que ele pelo menos resgatou elas nesse livro bônus, né? Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum de novo. Fico Deus do coração. Jesus te amo. Forte abraço. Até a próxima aí. Falou. Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.